Oi, seja muito bem-vindo. Meu nome é Eliezer e eu sou especialista em dois ativos da Bolsa de Valores, mini índice e mini dólar. E nessa série de vídeos totalmente gratuita, eu quero te mostrar como eu faço para lucrar por dia de 100 a R$ 1.000. Exatamente o que eu faço. Olha, esse é o meu cartão da Modal Mais. Este pesquisa, se você não conhece, pesquise aí no Google. Modal Mais é um banco digital e também uma corretora. E é através dela que eu consigo operar na Bolsa de Valores mini contratos do índice futuro, Ibovespa. Se você não conhece, pesquisa também o Ibovespa. Bom, com essa crise, com essa loucura que está por conta desse vírus, o coronavírus, nas notícias, na televisão, aparece muito sobre o mercado, a Bolsa caiu, o mercado da China caiu. Nós vamos falar e nós vamos operar, eu vou te mostrar como funciona para operar no mercado brasileiro, tá? E através dessa corretora da Modal Mais. Por exemplo, o pregão ele abre 9 horas da manhã e ele fecha às 18. Tudo o que você ganha num dia está disponível no teu cartão de débito, isso é um cartão de débito, para você comprar no mercado, em qualquer comércio, ou para você sacar em qualquer caixa 24 horas. Isso é um banco, tá, gente? Isso é real. Se você tem dúvidas sobre isso, pesquise no Google aí sobre Modal Mais, sobre day trade, pesquise sobre operações do mercado financeiro do mini índice e mini dólar. Bom, enfim, eu vou te provar que é possível lucrar utilizando de 15 minutos a 1 hora do seu dia, lucrar de 200, 500, 1.000, 2.000 reais em questão de minutos ou segundos em uma operação. Isso é 100% possível. Bom, então esse é o meu cartão, tá bom? E você vai ter um cartão desse também, o cartão do investidor da Modal Mais. Se você não conhece, pesquisa aí. Hoje, dia 15/4/2020, quanto você poderia ter lucrado em uma operação na Bolsa de Valores operando mini contratos do índice futuro, que é o mini índice? Em questão de 6 minutos, você poderia ter lucrado de 70 a 1.400 reais. Vamos entender então um pouquinho? Quer ver? Presta atenção. A Bolsa de Valores do mini índice, a Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, ela abre das 9 da manhã às 18 horas. E dentro desse período, desse horário, você consegue fazer operações de scalp, ou seja, operações rápidas. Se chama day trade, negociações com a oscilação de preço do mercado, onde você entra numa operação e em questão de minutos você sai dela, tanto comprando quanto vendendo. Hoje, com essa crise do coronavírus, onde as pessoas estão preocupadíssimas, como vai ficar a situação econômica do país ou se elas ainda vão ter emprego? Em questão de 6 minutos, elas poderiam ter feito o salário do mês. Vamos entender como então? Vamos lá. Aqui então a movimentação que aconteceu das 9 da manhã às 18 horas. Nós vamos pegar só um período, o período das 10h20 até meio-dia. E nós vamos entender o que aconteceu aqui. No mercado financeiro você precisa saber de uma coisa, que é simples. Não é fácil, mas é simples. Depois que você está dentro de uma plataforma de negociação, que é o Trade Pro, por exemplo, essa aqui, você precisa apertar um botãozinho, compra ou venda. E aí você define o seu destino, ou ganho ou perca. Você pode tanto ganhar como perder. Tem riscos nas operações. Mas para minimizar o risco, você precisa saber qual a hora certa de entrar. Para você acertar uma operação e sair com êxito, com lucro dela, você precisa saber o que a grande massa está pensando. E você precisa entender que a maioria das pessoas, todas as pessoas estão vendo a mesma coisa que você. Todas elas veem os mesmos gráficos que você. Tem pessoas que operam através de tape read. Tem pessoas que operam através de indicadores, mas a grande maioria opera vendo os mesmos gráficos que você, que são essas velas. E o que essas pessoas estão pensando e o que elas vão fazer no próximo minuto vai determinar se o preço vai subir ou se vai descer daquele ativo. Vamos entender então como saber o que a grande massa está pensando? Vamos lá. Aqui aconteceu a movimentação, tá? Cada candle desse aqui, isso se chama vela. Candle é um espelho do que está acontecendo no mercado. Quando ele fica vermelho, é sinal de que a maioria das pessoas que entraram naquela operação venderam naquele momento. Quando ele fica azul, é sinal de que a grande maioria das pessoas compraram grandes quantidades de contrato naquele momento. Ou um contrato, um comprou 1, outro comprou 10, outro comprou 50, 100, 200, 300, enfim. Vamos lá, vamos entender. Então, nesse preço aqui, o mercado estava consolidando, tá vendo? Ele fez um canal aqui e ele começou a consolidar, ou seja, andar nas laterais. O mercado ele anda em 3 movimentos possíveis, para cima, para baixo ou para os lados. E aqui ele começa a lateralizar. Então, o que acontece? Quando ele chegou no preço 78.777, ele bateu lá e desceu. Veio aqui embaixo e bateu no preço de 78.274 e voltou. Quando ele chega lá, ele bate pela segunda vez no 78.777 e volta. Opa, nós temos um preço consolidado ali. Então, nós vamos ficar de olho para uma possível entrada no mercado
quando o preço bater. Tem gente que espera um sinal triplo, ou seja, ele veio, desceu e bateu novamente nesse preço e desce. Aí você fica ligado, porque na próxima vez que ele bater, você deixa uma ordem posicionada nesse preço para que você entre na posição. Ou a grande maioria das pessoas espera um sinal de confirmação. O que é isso? Um sinal de um desenho de uma vela, ou seja, as pessoas esperam um sinal de uma estrela cadente, esperam um sinal de martelo, são sinais no mercado, desenhos no gráfico que indicam que o mercado vai ir para aquela posição, que ele vai descer ou que ele vai subir. Porém, eu gosto do candle de força, vamos entender isso? É um sinal de que o mercado realmente vai voltar para aquela direção. Então, nós sabemos que nós temos 3 toques aqui nesse valor, nesse preço médio. Quando chega aqui nesse preço médio, a grande massa, ele vende ali. Então, eu entendi que a grande massa, quando chegar ali, ele vai vender. Porém, nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece, mas na grande maioria das vezes, sim. Então, vamos lá, vamos entender. Quando ele tocou pela terceira vez aqui, eu espero e fico posicionado. Eu falo assim, ó, eu posso posicionar uma venda aqui para aproveitar essa vela, ou eu posso esperar um sinal de confirmação, que é um candle de força. Vamos lá. Então, ele veio, né? Eu vim aqui, esperei, ele bateu ali no 78, eu coloquei uma linha, eu vim, apertei um botãozinho aqui, ó, linha horizontal, coloquei ele nesse preço. E aí, quando ele veio, bateu nessa linha aqui, que ele fez esse sinal, ou seja, um sinal de entrada, esse candle de força aqui, eu entro, eu aperto o botãozinho de venda. Eu estou falando assim, ó, o mercado vai descer. Eu escolho a quantidade de contrato que eu quero operar, né? Nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente, e eu vendo. Quando eu vendo, eu fico posicionado aqui. Então, se o mercado desce ao meu favor, se eu estou falando que ele vai vender e ele desce, eu estou ganhando. Se ele for ao contrário, eu estou perdendo. Então, você tem a possibilidade de ganhar e de perder. Porém, se você tem um gerenciamento de risco, você vai sempre colocar a sua perda menos do que o seu ganho. Então, você tem que colocar um alvo maior do que a sua perda. Vamos lá. Então, quando eu entro aqui, veja quantos pontos ele andou. 350 pontos. Nós vamos entender quanto é isso em dinheiro, se eu tivesse zerado a minha operação aqui. Então, meu alvo é aqui. Lembra que ele toca aqui num suporte? Meu alvo é aqui. Eu vou deixar o meu alvo de ganho aqui. Eu sempre vou colocar o meu alvo aonde está o último suporte, ou seja, o preço médio que ele bateu e desceu, e depois ele subiu novamente. Então, vamos lá. Eu entrei, eu peguei 350 pontos. Mas, para mim me proteger nessa operação, eu preciso colocar um stop, né? Um stop, ou seja, quanto eu posso perder nessa operação. E aí, eu entrei nessa vela, eu vou subir aqui, 250, vamos botar 250 pontos aqui. 250 pontos para garantir aqui, para a gente fazer redondo a conta aqui, né? Então, eu colocaria o meu stop aqui. O que é o stop? É um gatilho, né, automático da corretora, onde quando o preço ele subir e bater ali, eu vou zerar a operação. Ou seja, eu perdi aquela operação. E eu não vou passar disso ali, eu vou perder só aquilo ali. Então, 250 pontos com um contrato, eu ganharia aqui 350 pontos. Vamos ver quanto que a gente poderia perder também. Eu poderia perder com um contrato aqui, 250 pontos, R$50. Esse era o máximo que eu poderia perder nessa operação. Porém, com um contrato eu poderia ganhar R$70. Com 2 contratos, eu poderia ganhar R$140. Com 3 contratos, R$210. Com 5 contratos, R$350. Com 10 contratos, R$700. Com 20 contratos, R$1.400. Em questão de, veja, cada vela dessa aqui tem 1 minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em 6 minutos eu poderia ter lucrado R$1.400 com 20 contratos. O que são esses contratos? É uma margem de garantia que fica na corretora para que eu possa operar. Cada contrato desse é R$15. Então fica R$15 retido lá na corretora e eu preciso ter mais um capitalzinho para que eu segure essa operação. Ou seja, eu precisaria ter lá na corretora aí, com um contrato, com R$100 eu consigo operar, com um contrato na corretora. Eu deixo lá, ele vai segurar uma margem de R$15, que é a proteção da corretora, não é dela, é teu, só que ela segura lá. E aí sobra 85 para você operar. Como o teu stop era 50, tranquilo, né? E aí vai aumentando. 2 contratos, você precisa deixar 30 na corretora. E automaticamente ficaria ali 70 para você operar. Ganharia 140 em questão de 6 minutos.
E assim vai, 3 contratos, 5 contratos, cada contratinho ele é R$15. E você faz as contas, multiplica. Com 20 contratos você teria que deixar lá R$300 na corretora. Beleza? Deu para entender? Viu as possibilidades de ganho do mercado financeiro? Mas viu as possibilidades de perda também? É simples, mas não é fácil. Você precisa de alguém para te guiar, para te mostrar esses pontos de entrada. Isso foi um ponto de entrada. Existem diversos sinais de entrada no mercado. Existem diversas estratégias para que você lucre, para que você não saia na perda nas suas operações. Né? Ninguém gosta de perder dinheiro. Tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Né? Quando você identificar, se você já opera hoje no mercado financeiro, e você identificar esses sinais de toques lá em cima, principalmente o triplo, um duplo já dá para fazer uma operação, um triplo você sabe que você tem que ficar preparado para entrar naquela posição ali, naquele preço médio. Isso é bom demais para ser verdade. Eu tenho quase certeza que essa frase passou pela sua mente enquanto eu estava falando no vídeo. Sabe por que eu tenho quase certeza? Porque foi a frase que passou pela minha mente quando meu amigo me apresentou a Bolsa de Valores. Quando ele me falou que eu poderia ganhar o salário que eu ganhava em um mês, em alguns minutos na Bolsa de Valores, sabe o que eu pensei? Isso é bom demais para ser verdade. Eu sou mais ou menos que nem você. Eu sempre quis ter um carro novo, uma casa própria, poder viajar com os meus filhos, com a minha família para lugares legais. Tinha um lugar em específico que eu sempre quis levar a minha família, Maragogi. Pesquisa, é muito bacana. Eu sempre tive o sonho de poder ter mais tempo para minha família, para os meus filhos, poder vê-los crescer. Muitas pessoas têm condições financeiras, mas não tem tempo. E tem gente que não tem tempo e não tem condições financeiras. Esse era eu. Bom, o que mais me frustrava, na verdade, era ir no mercado e não poder comprar o que eu queria. Eu nunca passei necessidade, mas eu passei muita vontade. Eu chegava no mercado, eu olhava o preço de tudo. E para variar, eu queria pelo menos de vez em quando ir lá e pegar o que eu quisesse sem olhar o preço e sem se preocupar no final do mês. Por diversas vezes, eu levei a minha família em lugares para fazer lanches, para lanchar, restaurantes, e eu olhava o cardápio e falava para minha esposa, vamos em outro lugar. Eu engolia o orgulho e levantava com a minha família e ia em outro lugar porque o cardápio estava muito caro para as condições que eu podia pagar. E isso me frustrava demais. Bom, eu sabia que eu precisava fazer algo diferente. Eu só queria cuidar melhor de mim e da minha família financeiramente. Eu queria ter mais tempo para eles. Eu trabalhava que nem louco para ganhar um salário de R$ 1.200. Bom, eu sabia que eu precisava fazer algo diferente. Eu me lembro que na época eu trabalhava numa empresa, uma locadora de carros. E eu pedi a conta daquela locadora e comecei a trabalhar para mim, como empreendedor. Eu comprava um produto mais barato, vendia a um preço maior, mais caro. E eu comecei a vender e trabalhar como autônomo. Porém eu quebrei por diversas vezes nos meus negócios de empreendedorismo. Até que um amigo meu me falou da Bolsa de Valores. Ele falou que o que eu ganhava em um mês eu poderia ganhar em minutos em uma operação na Bolsa de Valores. Sabe o que eu pensei? Isso é bom demais para ser verdade. E naquele momento eu sabia que eu precisava conhecer melhor esse mercado. Eu comecei a estudar tudo quanto era tipo de informação sobre o mercado financeiro. O que era a Bolsa de Valores, o que era mini contratos, o que era os ativos do mini índice, mini dólar. E eu comecei a buscar informações de como operar na Bolsa de Valores. Eu fiz um cadastro de uma corretora, baixei a plataforma de negociações. Bom, eu fiz todos os passos iniciais para começar a operar na Bolsa de Valores. E aí eu comecei a estudar análise gráfica, análise técnica, análise fundamental e coloquei um dinheiro na corretora. E quando eu me senti preparado, eu achava que eu estava pronto para operar. Eu fiz as minhas primeiras operações. Bom, eu cometi o erro que a maioria das pessoas que iniciam na Bolsa de Valores cometem. Eu achava que eu estava pronto. Com conteúdos que eu busquei, informações que eu busquei, eu quis fazer tudo sozinho. E aí eu cometi erros que a maioria comete. E eu perdi R$4.000 em operações na Bolsa de Valores. Mas eu sabia que o mercado era possível, que era possível ser vencedor nesse mercado. E eu comecei a estudar cada vez mais e me aprofundar. E eu comecei a investir em conhecimento. E aí depois que eu comecei a investir, começou a abrir a minha mente com alguns insights sobre o mercado. E depois de tempo de operações, eu desenvolvi um método. Eu ainda não estava consistente no mercado. Por mais que eu tinha aprendido bastante, eu não estava consistente. Eu desenvolvi um método de operações que hoje me faz acertar de 70% a 80% das minhas operações. E esse método me fez ganhar em um dia só R$2.000. A primeira vez que eu ganhei R$2.000 na Bolsa de Valores em questão de minutos, eu fiquei pasmo. Eu falei, esse é o mercado que eu preciso me aperfeiçoar. Bom, depois de 7 dias de operações consecutivas, fazendo exatamente a mesma coisa,
eu percebi que eu tinha descobrido o pulo do gato, ou seja, o método que me fazia lucrar de 70% a 80% das minhas operações. E então eu percebi que eu precisava compartilhar essa informação com alguém muito importante para mim. Meu pai aposentado ganha R$ 1.200 por mês. E quando eu mostrei a oportunidade para ele, quando eu mostrei as operações em tempo real para ele, que ele viu que ele poderia ganhar o salário que ele ganha no mês inteiro, ele poderia ganhar em minutos, os olhos dele brilharam. Só que eu tinha um grande desafio, ele não sabia mexer no computador. Então eu tive que ensinar primeiro ele a mexer no computador, para depois ensinar tudo o que eu sabia sobre Bolsa de Valores. Bom, como eu já tinha desenvolvido o método que eu chamo do pulo do gato, ficou mais fácil para ele, porque ele aprendeu a não cometer os erros que eu cometi no início. E depois que ele estava pronto para operar, em 4 dias de operação, ele lucrou R$ 529. Se eu consigo lucrar na Bolsa de Valores, se o meu pai conseguiu que não sabia nem mexer em um computador, você consegue também.